Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Intimamente Pod, um podcast que é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres. Estamos aqui diretamente do Estúdio Alina para falar sobre corrimento vaginal, é ou não é? E eu sou a Juliana Torres, fisioterapeuta pélvica, sexóloga e especialista em saúde da mulher. Eu sou Evelyn de Home, psicoterapeuta, especialista em relacionamento e sexualidade. Estamos aqui com duas convidadas maravilhosas e eu quero que cada uma de vocês se apresentem para poder o pessoal saber quem vocês são, o que vocês têm que contribuir para a gente aqui nesse Intimamente Pod de hoje. Então vamos lá, bom dia a todos, meu nome é Anne Caroline, eu sou ginecologista e a gente atua hoje em dia, né, tanto eu quanto a Larissa Cruz, a gente atua na ginecologia clínica, né, consultório, a gente faz atendimento a essas vulvovaginites, né, e outras demandas também de consultório, assim como o atendimento ao climatério, menopausa, né, a gente faz um acompanhamento, na verdade, de todas as fases da mulher, né, desde a adolescência, né, e até mesmo a sua fase de menopausa. E entre essas fases aí a gente tem várias demandas, entre elas a cirurgia ginecológica. Então, quando a paciente tem um caso como mioma, adenomiose, endometriose, a gente também acaba conduzindo, né, esses casos de forma cirúrgica. Então, a gente faz essa abrangência aí, tanto da parte de ginecologia clínica quanto da cirurgia ginecológica. Sim. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite de estar aqui com a Anne. Eu sou Larissa, atuo na ginecologia, tanto na parte cirúrgica, mas gosto muito da ginecologia clínica. O tema do assunto, né, do podcast de hoje é um tema que eu gosto bastante, nem todo mundo gosta, mas eu gosto bastante. E não tem como falar sobre isso, né, Larissa, não pensar em ti. Eu gosto bastante dessa parte de diagnóstico, de lidar. É complicado, a gente vai conversar sobre isso. É um assunto complicado, o manejo, mas é bem legal e é bem ginecologia. E é bem resolutivo também. Sim, e a demanda tá bem alta, né, Larissa? Ultimamente, eu acredito que pelo menos na fisioterapia a gente tem visto, né, essa procura intensa de tratamento. E para quem não sabe, de nós quatro, 3 daqui faz parte do Instituto Alisson Chianca, né? E a gente trabalha muito com essa demanda lá. Eu trabalho tanto na parte da fisioterapia, na fisioterapia pélvica para tratamento das dores pélvicas, quanto tratamento também em conjunto multidisciplinar, com, por exemplo, o uso do LED azul para tratamento das infecções de repetição. E tanto a Larissa quanto a Anne, elas atendem essa demanda da parte de clínica também lá, né, para receber. E tá alta, né, Larissa? Tem uma procura maior por conta de um exame que a gente acrescentou lá no Instituto, que ajuda a dar um diagnóstico, que antes a gente não fazia. Eu já atuo de ginecologia há 11 anos, mas esse exame a gente começou a fazer agora, então tem ajudado muito no diagnóstico. E nós duas atuamos lá no Instituto, que é onde eu faço esse exame, tanto da parte clínica quanto a parte cirúrgica, que as pacientes precisarem. Já tem umas pacientes para indicar. Perfeito. E como que é esse exame? Umas pacientes realmente que têm maior dificuldade, principalmente nesse sentido de ser levada a sério sobre suas dores e seus sintomas, sabe? Vão para o ginecologista, faz aquele monte de exame hormonal, o médico olha ali, né, bonitinho os exames, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí a pessoa volta para casa com os mesmos sintomas no próximo mês. Então, assim, não tá tudo bem, não tá tudo ótimo, né? Tanto da parte de dor, que aí a gente pede muita ajuda para fisioterapia, e também a parte da psicologia ajuda bastante nessa questão, mas a gente tem que excluir as causas orgânicas, porque às vezes a paciente diz que tá com dor e a gente tem que vacilar porque não é normal. Com certeza. Da parte do corrimento também, porque tem muita paciente que tem corrimento de repetição, causa muito transtorno, compromete a vida sexual. E às vezes é um tema negligenciado porque o diagnóstico às vezes é complicado de dar. E agora com esse exame que você perguntou, é de microscopia, da gente avaliar na hora. O que acontece? Para a gente dar o diagnóstico de corrimento, tem critérios de Ansel e critérios de Nugget. A gente usava muito de Ansel. O Ansel é o quê? É o olho. É o olhar clínico, abrir, colocar, né, abrir a vagina, a gente olha a secreção, é amarelado, tá bolhoso, é meio branco e tem mau cheiro, é vaginose. É grumoso, tá coçando, tá ardendo, é candidíase. Então a gente ficava nisso, candidíase e vaginose. Só que às vezes é as duas coisas juntas. Às vezes o que coça não tem nada a ver com candidíase. Às vezes tá ardendo e não tem nem candidíase, nem vaginose citolítica. E a gente só vai saber com a microscopia.
Isso não era ensinado pra gente, eu não sei muito bem porquê, não me foi ensinado na faculdade, nem na residência, e eu comecei a fazer agora porque vi um curso. E aí a gente colhe lá o material, passa na lâmina e vai olhar no microscópio. Ah, você tá com cândida agora. E você tá com vaginose citolítica, uma coceira interminável, já usou um monte de remédio, quando vai ver nem tem cândida. Ah, é uma vaginite atrófica. Então, uma vaginose bacteriana com candidíase. Às vezes não é nada, eu tenho um corrimento muito grande, suja a calcinha, nananã. Quando vai ver, disse, não tem nada, isso aqui tá normal. Aceita que você Que tá não tem conteúdo né? vaginal. Exato, e era Vamos isso que eu olhar. ia falar também, que a Larissa já destrinchou bem aqui, falando pra gente das condições patológicas, mas a gente também tem que saber triar, né, essa queixa. Porque a mulher que produz hormônio, ela tem uma lubrificação vaginal natural, ela tem a sua secreção, e essa secreção ela é cíclica. Então, ora ela vai estar mais clarinha, no meio do ciclo, no período da ovulação, ela vai estar clara, de ovo transparente, perfeito, isso é muito bom, significa que ela está ovulando, né, um dos sinais. E depois disso a gente entra na fase lútea, a mulher é uma pessoa cíclica, então todo mês ela vai mudar. Ela vai ter alterações, né? O fato de estar amarelado não quer dizer que isso é uma doença, né? Então, o exame físico é exatamente para fazer essa triagem, para a gente poder também diagnosticar o que é um problema e o que é a fisiologia. Então, o que eu ouço muitas vezes, principalmente as adolescentes, né, que começam a produzir essa secreção. Então, a mãe muitas vezes fala assim, doutora, eu já dei antibiótico, né? Eu já comecei a dar banho de assento, já troquei a roupa íntima. E muitas vezes o material da roupa íntima não está adequado. Ela usa um tecido que não é para ser usado. Usa calça jeans o dia todinho. E aqui a gente mora numa cidade muito quente. Sim, verdade. Então tudo isso modifica. O próprio né, fardamento escolar, inclusive, que é um material sintético, muitas das vezes muito grosso, também não possibilita uma boa respiração. Exatamente. E assim, aquelas pacientes também que trabalham o dia inteiro de calça jeans e não tem outra opção, né? Porque a farda do local de trabalho. Sim. Então, essas pacientes a gente sempre orienta a estar trocando a roupa íntima durante o dia. Então, são pequenos detalhes que acabam levando a essas condições. Sim. Tinha uma paciente que ela era bombeira. Ela disse, doutora, eu passo o dia todo com farda e às vezes vai no mar, vai não sei aonde. Eu disse, então... Não o ambiente é dela isso, pra todo isso. favorável. Sim. Tem paciente que eu dou o diagnóstico de normalidade, o seu diagnóstico é normal, porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Existe o mito de, minha calcinha quando eu chego em casa tem que estar seca. Se não tá seca, porque a da vizinha, da tia, da mãe, quando eu chego em casa, minha calcinha é limpinha. E a minha não é. Sim. A paciente, então, tá errado. E aí, então, Eu já tive pacientes no consultório que diziam, não gosto de calcinha molhada. Não gosto. Gente, como assim não gosto? Mas assim, tem cheiro, tem algum, tá coçando, tá doendo, tá te machucando, tem fissura, tu sente um ardor no banho. Eu pergunto um monte de coisa, eu como psicóloga, né? Sim. Pergunto um monte de coisa. Mas eu trago pra pessoa esse lugar de normalidade no que diz respeito a condições que não estão gerando incômodo real. O incômodo, às vezes, é por causa dessa ideia de não gosto de calcinha da comparação. molhada. Sabe, eu chego em casa, a minha tá molhada e das outras pessoas aqui que eu conheço, eu falo, não é. E aí, quando eu trago um pouquinho esse lugar de, gente, é normal ficar molhada, nós temos uma região íntima que ela é úmida, né? Ela tem ali seus lábios, mas ela é úmida, ela é uma região úmida. E muitas vezes adotando hábitos que vai agravar aquela situação. Por exemplo, o uso dos protetores diários. Que fica... usa pra dormir. O uso compulsivo dos shampoos, daqueles de higiene íntima. Sim, muitos hábitos. 4, 5 vezes por dia, porque vai ter uma secreção ali, vai estar molhado. Eu não quero molhado. piora. Sim, sim. E Anne, inclusive, quando você falou que trabalha muito com a demanda de climatério, menopausa, muitas das pacientes chegam com essas queixas por conta do período e muitas vezes com sintomas que acham que são de infecções, né, vaginais, mas na verdade é da atrofia. Atrofia, exatamente. E assim, existe a síndrome geniturinária, né, que também dá muito esse sintoma, não só da mucosa vaginal, quanto sintomas urinários, realmente. Então, se assemelha muito, né, o quadro. Sente dor para urinar, né? Então, esse incômodo, ele está muito mais associado à atrofia. Explica pra gente o que é atrofia. A atrofia da mucosa vaginal, né? O que é isso? A mucosa vaginal, assim como a pele do nosso rosto, né, a pele de forma geral, ela tem colágeno. Então, com o passar da idade, né, à medida que esse colágeno vai sendo perdido, essa mucosa perde mais elasticidade, ela perde mais turgor.
Então ela fica uma mucosa bem mais ressecada e propensa a, né, outras alterações, até mesmo de pH, né, alterações diversas. Então ela gera realmente esses sintomas por conta dessa atrofia, por conta dessa perda do colágeno. E aí a relação ela fica mais difícil, né, uma relação que resseca, uma mucosa que resseca no momento da relação, que causa ardência, que causa dor. E aí essa mulher provavelmente precisa, né, de uma reposição ali tópica para poder voltar a ter aquela lubrificação e a relação também ser mais prazerosa. Sim, inclusive bate muito de frente com o perfil de pacientes que a gente atende no Instituto, que são pacientes que elas fazem uso de anticoncepcionais contínuos, né, ou de outros métodos, que pode acabar mudando a estrutura ali do canal vaginal e contribuir para que mude esse muco que deveria ser normal, né, e elas imaginam, por exemplo, chegam pacientes que falam, Juliana, eu tô tendo candidíase de repetição, e na hora de fazer a investigação não tá tendo crescimento fúngico, porque na verdade pode ser por conta de uma atrofia e aí o tratamento não vai ser só... Perfeito, Larissa. E consegue observar isso na lâmina? A célula muda. A paciente que está eutrófica, ela tem uma célula escamosa no formato de célula superficial. Quando tem atrofia, vai começar a aparecer só as células de profundidade, que é da paciente da menopausa. Aí, quando aparece em paciente jovem, a gente já sabe, deve usar anticoncepcional contínuo. Sim. E aí, você vai precisar ver se vai tirar o anticoncepcional e deixar método não hormonal, ou se vai, a paciente não dá pra ficar sem, Sim. se vai introduzir algum estrogênio ali vaginal. Inclusive com outras tecnologias, né, que pode ajudar nesse tratamento, como a radiofrequência, né? Dá uma ajudada. Que tem lá no Instituto, né, que você já Eu costumo dizer que nada, eu digo para as pacientes, elas dão risada. A vida da mulher nada é fácil em nenhum momento. Está menstruando, aí vai ter dor, sangramento, as queixas do conteúdo vaginal. Da pré-menstruação. Se vem na menopausa, aí fica seca. Mas é bom, né? Eu amo ser mulher. Eu defendo muito assim, a natureza é nossa. A gente tem tanta coisa que a gente pode explorar. É porque... Aproveitando que Larissa falou sobre contracepção, né? Muitas vezes a gente tem no tratamento da candidíase de repetição, e foi até um tema que tu falou recentemente, sobre o DIU, né? Que muitas vezes a gente chega ao ponto de, infelizmente, ter que tirar, precisar tirar DIU, porque ele tá causando corrimento e eu não consigo resolver. Eu tirei o meu DIU de cobre, porque ele estava causando uma alteração, literalmente de repetição, assim. É claro que eu tava não é uma regra, né? Sim, não é sim, mas não tem é, pessoas não que é. acabam evoluindo dessa forma. Tanto é que eu tirei, aí passei 3 meses sem para ter certeza que era ele que estava perturbando, e aí troquei pelo DIU de hormônio, mas aquele que é mais levinho, esqueci o nome, isso, Caíne. E aí eu troquei e não tive mais, então assim... Tem mulheres que têm a reação. Da mesma forma como a ideia, assim, colocou o DIU. Quando eu fui colocar, todo mundo, mulher, dá muita cólica, dá isso, dá aquilo, dá não sei o quê, dá não sei o quê. Gente, eu não tive nada. Eu não tive absolutamente nada. Mas as nossas referências são do que é dito. Sabe? E você cria uma expectativa ou positiva ou negativa conforme o que o outro diz. Né? E isso serve para tudo. A gente tem uma expectativa da nossa vida literalmente se espelhar na dinâmica e na prática do outro. E não é assim. Não é assim. Você só ouviu o comentário ruim, pronto. Se você só ouvir um comentário bom, aí a paciente vai chegar lá querendo. Sim. Mas eu gosto a gente avisa, né? A paciente, pode acontecer isso, isso, isso. Vai acontecer? Não dá pra saber. Sim. Você vai precisar usar o método e testar. Só depois de testar é que a gente vai ver. Se não der certo pra você, a gente tira e muda. Mas vai que dá certo. Como é que a gente vai saber? Sim. Tem que testar. E muitas vezes também as pacientes chegam com sintomas que acham que é candidíase e é a vaginose citolítica, né? Tenta diferenciar um pouquinho pra gente entender qual é a vaginose citolítica não tem cândida no meio, na causa. É um excesso de acidez, porque a nossa vagina tem que ter lactobacilo, que são as bactérias boas de defesa, que deixam o pH ácido, que é para proteger, porque a vagina tá ali perto da região anal, a gente tem contato com o conteúdo do homem, né, o sêmen e tudo mais. Então, tem os lactobacilos que é para proteger. E na vaginose citolítica tá ácido demais, tem tanto lactobacilo que tá tudo muito ácido, e aí causa ardência, irritação, corrimento grumoso. Então, quando a gente olha, às vezes fica tudo permeado, tudo vermelhado, o paciente muito ardido.
Quando a gente olha, candidíase. Uhum. Tá, aí a gente vai usar o remédio. E eu fazia muito isso. Aí a gente vai usar o remédio a candidíase. Doutora, não melhorou nada. Aí usa outro. E ela se refere muito próximo do período menstrual também, Pode né? ter essa ciclicidade. Uhum. E aí, às vezes, a gente testava, faz um asseio com água e bicarbonato. Ah, melhorou. Então, você fica aí usando. Mas com o microscópio, a gente consegue ver e dizer, Fechar, olha, né? Que é é realmente vaginose aquilo. citolítica, aí você vai usar isso por um tempo. Mas a gente perdia esses diagnósticos, a gente não E dava. uma coisa também importante da gente falar, assim, criou-se uma cultura acerca do exame preventivo, né? Então, quando você tem o resultado lá, inflamação, e aí as mulheres solicitam muito por essa prescrição já, né? A inflamação no exame preventivo, ela não quer dizer que você precisa usar um creme vaginal, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa difundir para quebrar um pouco essa cultura Perfeito, de né? toda vez sair do consultório do ginecologista com creme vaginal. E fazendo um monte de preventivo, porque tem paciente que faz 4 preventivos no ano, porque Deu inflamação. deu corrimento, às vezes, e preventivo. Já Aí deu faz inflamação e trata de preventivo. novo. E gera exatamente, vai chegar nesse ponto, né, de precisar de uma microscopia, porque ela já usou diversos e diversos cremes vaginais, e cada médica ela pede um antibiótico, um antifúngico, e aí chega a esse ponto de ter que fazer uma microscopia, porque nada mais trata aquele corrimento. Sim, Aí sim. gera uma alteração, um desequilíbrio da mucosa, exatamente pelo uso excessivo, Pelo excessivo. dos antimicrobianos. Sim. Então, para defender os colegas que não fazem microscopia, porque até um ano atrás eu não fazia, é que a gente pode dar o diagnóstico nessa parte, principalmente a paciente nunca teve um corrimento, Isso, apareceu primeiro com. episódio, né? Tudo bem a gente olhar a clínica e dar esse diagnóstico clínico. Eu acho que é mais específico ainda, é mais importante para as pacientes que têm de repetição. Tá usando o remédio e não tá tratando, precisa olhar. Me perdi no que eu ia dizer. Para os colegas que não fazem microscopia. Que assim, a gente vai olhar, é um episódio único, tá com aquele corrimento grumoso. Tudo bem, não tem problema. A gente tem uma sensibilidade menor, que a microscopia vai ter uma sensibilidade maior. Então, de olho a gente pode acertar e pode errar, mas é episódio único, não tem problema. Sim. A gente fazer isso. Até por conta do que a gente estava falando, nossa cultura, né? Nossos costumes, a cidade muito quente. Eu já atendi paciente que trabalhava no forno da Muito Lumar. recorrente. Então, assim, era coisa de 50 graus dentro da cabine dela. Essa é a realidade delas, né? Exatamente. Então, a gente tem que estar ali complicado. adaptado. Os nossos tratamentos têm que se adaptar à rotina delas. E aí tem paciente que fala, mas a minha amiga fulana também trabalha nesse forno lá e ela não tem Não nada. acontece. Sim. Por quê? Porque cada mulher tem uma comunidade bacteriana. Tem uma comunidade bacteriana ótima, as bactérias dela, ela já nasceu assim, geneticamente. A comunidade bacteriana dela é ótima, ela vai aguentar tudo, ela vai aguentar ter relação com múltiplos parceiros, desprotegida, nesse ambiente aí muito úmido, e a bactéria dela vai dar conta. Sim. Tem gente que tem uma comunidade ruim, comunidade 4, que é uma comunidade super vulnerável. Então, qualquer coisinha vai mudar o meio. Então, Sim. realmente muda de pessoa para pessoa. E aí a gente citou da vaginose atrófica, né? As vulvaginoses são atróficas, que é a citolítica, a candidíase, e uma das que mais incomodam as pacientes é a bacteriana por conta do odor. Às vezes elas estão ali com o muco grumoso, mesmo não tratando, mas tá coçando, ardendo, às vezes vai deixando passar, mas quando tem o odor que começa a observar que ela já começa a impactar socialmente, né? Porque ela deixa, às vezes, de sair, porque ela tá sentindo o cheiro, de ter relação. Algumas chegam falando, Juliana, eu tô solteira há muito tempo, tô evitando ter meus dates, né? Conhecer pessoas novas, porque eu sei que pode evoluir para uma relação sexual e eu tô me sentindo inibida ali pra isso, né? Como que é a experiência de vocês em relação ao tratamento das vaginoses? A vaginose bacteriana é mais comum do que a candidíase e às vezes ela é assintomática. A paciente nem percebe, ou muito discretamente. Às vezes ela vai ter uma relação e aí durante a relação ali ela percebe um odor, mas como foi só ali naquele ato, muito pouco passou batido. O problema da vaginose é que ela é uma disbiose. A comunidade bacteriana dela tá ruim, não tá protegendo.
A gente precisa dessa proteção para, por exemplo, o HPV. Se a gente pega o HPV, a gente faz uma barreira, os lactobacillos lá, os soldadinhos vão proteger, o HPV não vai entrar. Ele vai até ficar lá, mas depois a gente vai conseguir eliminar. A paciente que tem vaginose, ela tem essa disbiose, os soldadinhos dela lá estão falhando, então o HPV pode entrar e pode causar doença. Então é mais importante tratar a vaginose do que às vezes o candidíase. É que às vezes a candidíase incomoda tão mais, a paciente fica Tira do sério. tão sintomática, mas a vaginose é mais perigoso nesse sentido, porque deixa a gente mais vulnerável A infecção pelo para HPV. doença. A progressão, né, da infecção, Sim. a persistência. E as formas graves, né? Sim. Eu já tive uma paciente no consultório que ela teve, na verdade, um relato dentro de uma relação íntima e era um parceiro, assim, que insistia em manter relações íntimas sem proteção, porque perdia a sensibilidade, enfim, convenceu ela de todas as formas, né? E aí ela entrou nessa história bem aí. O que aconteceu? Em um determinado momento, eles já estavam num relacionamento há um mês, mais ou menos, um relacionamento como ficante ali, né? Um mês, e aí na cama, no momento da relação íntima, ele verbalizou pra ela: ai, tu tá com um cheiro tão ruim. Ah, é triste. Nossa, E isso aí deve deu uma impactar. afastada dela, Ela nunca tinha tido nenhuma questão ginecológica na vida, assim, nada. Tudo sempre normalzinho, tranquilo, tudo mais. Quando ele verbalizou isso gerou uma retração nela de repertório íntimo muito profunda. Faz até vaginismo. E aí o que Exatamente. aconteceu foi em tudo quanto a ginecologista, todos dizendo que estava tudo absolutamente normalíssimo, ela não tinha absolutamente nada, era literalmente essa uma ideia que está muito vinculada aí a uma cultura masculina mesmo, né, de que eu acho que a vagina tem que ter cheiro de flores ou isso que eu de ia rosas dizer. do campo, ou de margarida silvestre, não sei o que diacho que é. Né? Tem que ter cheirinho de tutti-frutti. Eu não sei o que tem que ter cheiro, né? Mas Tudo menos a vagina. menos o cheiro de vagina. Gente, e aí a gente vem de uma cultura muito relacionada a essa ideia, né? De vagina tem cheiro de peixe, vagina tem cheiro de ruim, tem isso que. A vagina saudável tem cheiro de vagina. Sim. E só. Né? E só isso. Só que muitas pessoas têm essa expectativa, né, desse lugar de não, vai estar o cheiro do perfume que eu passo aqui no meu pescoço, vai estar o cheiro do hidratante que eu uso. Já tive pacientes que estavam literalmente passando produtos como perfume, Sim, os perfumes passando íntimos. sabonetes, colocando para cada relação íntima, colocando uma daquelas bolinhas com o cheiro. Pra sair o Não cheiro. tem, pra não ter o cheiro de vagina. Gente, isso é um negócio muito louco, Entra porque no ciclo. literalmente você se adoece, né? Você literalmente se adoece na expectativa de trazer pro outro uma resposta que não é natural do corpo, né? E ela literalmente retraiu totalmente sexualmente. Muito pouco tempo eles terminaram, porque ela não conseguia mais ter relação com Olha ele. só. Gerou, assim, um transtorno emocional muito significativo. E ela, quando começou comigo, já estava 8 meses sem relação íntima. Com medo do cheiro. E todo ouvir mês, outro praticamente, comentário indo num desagradável. especialista de ginecologia. Porque o que ela achava? Que os médicos, né, que atendiam ela, é que não estavam diagnosticando. Sim. Entende? Eu tive um caso parecido de uma que se envolveu com uma profissional que, na verdade, era acadêmico da área da saúde, né? E ele prescreveu pós-relação sexual, disse assim, olha, tu tá com vaginose bacteriana porque tu tá com mau cheiro, tu vai tomar esse medicamento aqui. E, nossa, ela ficou péssima, ela não conseguiu nem mais, né? altamente constrangedor pra ela, porque primeiro que ela não tava num ambiente que ela tava procurando ali ajuda, se tivesse algo que ele pudesse ajudar ela de certa forma, poderia talvez ter escolhido um outro momento pra conversar, ou de alguma forma, né? Conseguir abordar, mas logo pós-relação já chega assim, olha, tu tá aqui, tu tá fedendo, tá aqui o tratamento. O tratamento Foi tá horrível, com isso, né? foi Pelo amor altamente de Deus, desconfortável pra ela. E aí ela forma, se sentiu, né, inibida não só com essa pessoa, mas de manter as relações. E como você falou, Larissa, pode gerar alguma outra disfunção como vaginismo. A pessoa contrair ali involuntariamente porque fica aversiva a ter as relações sexuais por conta disso, né? E dentre alguns cuidados, muitas questionam sobre os
sabonete íntimo. Eu acho muito polêmico falar sobre os sabonetes íntimos, porque tem muita coisa muita gente fala muita coisa, né? E eu queria saber um pouco da opinião de vocês. Lógico que a gente tem manuais, né? Um manual que fala sobre isso, mas eu acho que tá até desatualizado. Acho que o último deve ter sido de 2009, que fala sobre... Tem um mais recente, Larissa? Tem, da Febrasmo. Já saiu mais recente da Febrasmo? Eu vi nesse curso que eu fiz de microscopia, tem uma aula só de higiene íntima. É que antigamente saiu, eu lembro muito dessa história, acho que tá na faculdade até antes. Não pode usar sabonete íntimo nenhum, sabonete íntimo era ruim, não teve isso? Sim, teve. Porque todo mundo usava sabonete íntimo e de repente não é pra usar sabonete íntimo, porque sabonete íntimo é ruim. Que altera o pH da região íntima. Aí no final das contas, quando tem estudo pra isso, pra tudo tem na vida, tem estudo pra isso, é pensamento do pessoal dermatologista. A gente precisa, pra quem tem alguma disfunção assim, se incomoda, porque, gente, a gente não é obrigado também a ter um sabonete íntimo. Não é obrigado pra uma mulher saudável que não tem nada, não tem corrimento, tem coceira, ela pode usar o sabonete normal do banho. Lembrando que a lavagem é vulva. É, né? Só vulva, que também é um outro ponto. Perinho. E ela pode usar o sabonete do banho. Não, mas eu quero um sabonete... Pontuando um negócio importante. Vulva, gente, é a parte externa, tá? Entre grande gente que não sabe Vulva é a parte externinha ali, gente. Você não vai botar o dedo lá dentro, porque entendeu? É muito não comum. Vai jogar uma água lá dentro, não vai fazer ducha lá dentro, nada disso. Realmente, é como uma pessoa, né, lava. É vulva, não vagina, né? São coisas diferentes. Uma correção, né? A vagina. E aí, não, doutora, mas eu quero um sabonete íntimo, eu gosto de ter um sabonete só pra isso, ou pra aquelas pacientes que realmente precisam, porque tem alguma coceira, estão nesse processo de desbiose. O ideal é sabonete com pH ácido. E aí, o sabonete íntimo que tem no supermercado tem um pH ácido e ele é adequado e ele pode ser usado. Eu gostava muito do da Granado infantil, que é um pH neutro. Mas o ideal mesmo é um pH ácido. Então, aquele íntimo que foi banido, ele é bom. O Nivea íntimo é bom. O Dermacide, eu lembro que Dermacide parece que era pecado usar. Eu gosto muito de indicar também. Ele tá, eu pegar. Eu sou caça sabonete íntimo na sua mata lendo os rótulos. E a gente botar a fitinha do pH, ele é ácido, tá ótimo. Tem uns de pele que o pessoal dermato usa muito, só que ele acaba sendo mais cara, que é uma tecnologia, o que tiver Syndet são os melhores pra pele. Porque a nossa pele precisa manter a barreira cutânea. Então, tem essa questão. Inclusive, Dermacide pode nos patrocinar. Tem também, esse curso lá de Botucatu, que a Larissa tá falando, tem uma formulação manipulada, né? Dá pra mandar manipular. Incolor, né? Legal. Principalmente que estão ali com a região mais sensível, né? Que tá uma situação mais ativa do corrimento, elas podem mandar manipular e aí tem todas as características. Na nossa consulta lá, a gente pode depois passar os detalhes maiores. Perfeito. De pegar essa prescrição, né? De manipular diretamente com vocês. É que eu também penso, que eu atendo também muito paciente do SUS. E no paciente no SUS tem paciente muito carente. E aí, às vezes, a paciente chega e ela não tem nada, é super saudável, parceiro único, nananã. Pode usar o sabonete. Às vezes, gente, não tem dinheiro pra nada. Pode usar o sabonete do banho. Só não usa o sabão de coco. Sabão de coco, não. Mas qualquer sabonete líquido é melhor do que sabonete em barra. Porque os barras são mais alcalinos, porque, né, a soda cáustica lá pra fazer, eles são mais alcalinos. E o sabonete líquido consegue manter um pH melhor. E tem muitas pacientes que desenvolvem ardência, como no caso da vulvodinha, né, que ela não tá mais tendo nenhuma infecção ali, tratando, mas ela tá o tempo inteiro sentindo ardência, que não tem uma causa ali infecciosa nem inflamatória, mas ela se queixa dessa ardência e ela fica com alguma irritabilidade, alguma sensibilidade para alguns componentes, como o propileno glicol, que é muito comum ter nesses sabonetes íntimos, né? E quando vai no médico ginecologista que consegue prescrever um manipulado para retirar algumas... melhor a fórmula, né? Fica perfeito para essas pacientes. Aí tem alguns... Por isso que eu gosto muito de alguns modelos que tem lá escrito, ProBio, que tem... para quem tem hipersensibilidade, pode ajudar muito. E sobre os sabonetes, no caso dos que são de uso infantil, né? Que eles foram testados para o pH do bebê. Quando a gente fala assim, pH neutro, não é porque ele é neutro para tudo que ele não vai mudar nada. Ele é neutro, só que ele é pH 6, 7 e ele vai ser alcalino para
Para região íntima, né? Então acaba que para alguns casos realmente pode ajudar positivamente, como por exemplo, tem muita acidez, né? Aí pode talvez tentar regularizar um pouco, amenizar. Então tudo é uma questão mesmo de entender o que está acontecendo, né, com você, para ter o acompanhamento com o médico, para conseguir direcionar qual vai ser a melhor alternativa, tanto do contraceptivo, né, quanto qual contraceptivo escolher, quanto desses cuidados íntimos mais específicos. Os hábitos, né, da rotina. Exatamente. E aí, quando vocês recebem, né, essas pacientes que elas estão com as infecções, geralmente qual é o protocolo de acompanhamento delas? Elas fazem o tratamento, precisam retornar, precisam fazer algumas... Principalmente quando faz a microscopia, né? Quando é episódio único, nunca teve, vai tratar, geralmente no retorno ela é para resolver. Mas quando não, ela precisa voltar. Quando faz, principalmente esses casos bem arrastados, ela vai, a gente dá o diagnóstico, é feito o tratamento. Olha, tem que voltar e ver como é que tá. Curou. Aí você vai ficar de manutenção. Às vezes a gente precisa deixar creme vaginal 2 vezes na semana, ou comprimido semanal por um tempo prolongado, e nesse meio termo tem que fazer a microscopia para ver, continua tudo bem. Às vezes demora, às vezes é complicado lidar com a paciente que tem paciente que sofre assim uns 3 anos, que compromete muito a vida, e ela já usou todos os remédios da farmácia. E aí ela chega pra gente, às vezes, querendo um remédio novo, que ela não tem usado, e que seja bem forte, doutorão, bem forte, pra matar tudo, que vai resolver. Não vai ter esse bem forte que vai resolver. Às vezes vai precisar desse acompanhamento todo. Tratar, ver se resolveu. Não resolveu, às vezes a gente trata, vai olhar no microscópio tudo de novo. Continua lá. Aí tem toda essa persistência. Uma coisa muito importante que foi até frisado no curso agora é a importância dessas pacientes que têm corrimentos de repetição, principalmente a vaginose, elas não precisam usar camisinha do começo ao fim. E aí você colocar isso para uma paciente que é casada, um tempão, nunca usou, não usava camisinha, que ela vai ter que ter relação por quase 1 ano, às vezes. Com preservativo é um pouco complicado. Mas o sêmen, né, a conteúdo do parceiro pode mudar o pH. Aí, como eu falei, tem paciente que aguenta tudo, que vai ter um monte de relação e vai aguentar. Tem paciente que não. E aí a gente vai precisar dessa barreira do uso da camisinha, pode ajudar. E aí já fazendo frisando aqui, já que a gente está falando sobre relações, né? Pacientes que têm parceiros múltiplos, né? Que a gente chama de match boy, né? Que é uma hora, né? Encontra alguém solteiro que tem relações casuais. Essas pacientes principalmente precisa do uso do preservativo, né? Porque a gente sabe que é uma barreira, embora não proteja de tudo 100%, além de ser um método contraceptivo, também é uma barreira para evitar possíveis problemas e infecções, inclusive assim, mais graves do que a candidíase, né? Mais graves do que a vaginose. E muitas pensam que essas vulvovaginites, elas são ISTs também, né? Exato, às vezes não é. E às vezes a gente precisa tratar o parceiro, porque às vezes ele não tá com a higiene adequada e tem fungo ali também. Às vezes a gente precisa tratar o parceiro para ajudar, ver como é que tá essa parte do relacionamento, né? Às vezes até eu vou pegar. Até porque se trata só a mulher, ela pode muito bem pegar de novo do parceiro, exatamente. Né? Porque ele pode, inclusive, não necessariamente, ele é o foco, porque ele me traiu com outra. Não, às vezes ele mesmo já tem isso há muito tempo. Sim, vem arrastando isso daí, não percebe, não tem nenhum sintoma, mas não é porque ele não tem nenhum sintoma que ele não tem alguma coisa. Exatamente. Então, eu sempre falo isso aos meus pacientes. Tá com um parceiro, vai parar de usar preservativo, tá com uma parceira, tá com uma parceria de qualquer gênero que seja, vai parar de ter, vai trocar de parceiro, vai parar de ter relação com isso daqui, ou então vai passar a não usar proteção, faça todos os exames, peça para sua parceria fazer também. Não adianta a gente achar que, não, tem cara de saudável. Gente, saúde não tem cara. Não vê. Saúde não tem cara, mas ele é tão bonito. Então, amor, pode ser belo. No último episódio a gente estava falando, né? Vamos marcar o date, já manda logo o exame. A lista de exames que vai fazer. Mulher inteligente faz isso. E em relação homoafetiva, isso que eu ia também perguntar. tem, né?
né? As mulheres, uso em relação às mulheres, gente. tem os brinquedos sex toys, sexuais, né? E é muito comum ter vaginose nas entre duas. vulvas, né? O contato entre Exatamente. vulvas. Precisa tratar as duas. É Sim, muito comum sim. vaginose nas parceiras, né? Que é um mito, né? Pelo fato de achar que é um relacionamento homossexual. Que não vai ter nada. Com penetração, gente, as coisas que Não. já Sim. E penetração peniana, né? Porque a Penetração penetração... peniana. Porque tem outros outras. tipos, exatamente. E esses Sim. brinquedos, eles também podem carregar ali uma... Aí tem que ter todo o cuidado da higiene. E o compartilhamento também dos Exato. mesmos brinquedos, né? É, entre as duas. Exatamente. Entre as duas E assim, pessoas. falando mais assim, a respeito da infecção, né, sexualmente transmissível, a gente sabe que a longo prazo tem alguns tipos de micro-organismos que podem gerar até mesmo infertilidade, né? Então, alteração nas trompas, doença inflamatória pélvica, que são fatores de dor também. Então, assim, o que a gente sempre recomenda nas consultas é, mesmo que você use um método contraceptivo, pílula, DIU, Implanon, enfim, o ideal é que você sempre se proteja das doenças com o preservativo, porque são funções diferentes. Sim, né? barreira, né? Barreiras, exatamente. Eu já peguei uma paciente, foi para fazer o exame. Ela, né, acompanha com outra colega, vai lá só para fazer o exame. E aí ela veio, e aí depois eu conversando com a colega, a lâmina dela era uma vaginite aeróbica, que é outra coisa que a gente só dá diagnóstico se olha no microscópio. Aí tinha lá, eu disse, nossa, dei o laudo, vaginite aeróbica. E aí, quando essa paciente veio, que eu mesmo colhi, ela tava com herpes, a vagina assim, desbiose. E aí, depois, no resultado, a gente foi coletado outros exames, tinha gonorreia. Então, nessa relação, ela pegou gonorreia, herpes, o HPV, talvez. E às vezes basta uma relação. E né? ela, Basta não... uma. Aí depois a colega menina e o parceiro era um colega médico. Então, não tem cara, gente. Sim. Porque se ninguém usa Não tem relação, tá cara. tudo. Tá usa aí, camisinha, tá tá no tudo mundo. misturado. Tem cara Sim, perfil, sim. né? Porque o fato Exato. de ser médico Não Não quer vai ter, dizer mas ele já andou por aí namorando. Já andou por aí várias vezes em vários Já lugares. colonizou, né? bacana. E aí as pacientes, doutor, mas eu não vou tirar a camisinha nunca. Você vai ter a relação com o seu preservativo. Se tiver um relacionamento fixo, ver que é Parceiro fixo, aí o único, ideal né? é você fazer seus exames. Ele também, pronto, a gente tá ok, pronto. Sim, Agora a gente sim. consegue ficar sem E nada. serve também, isso que a Larissa tá falando, assim, às vezes é muito mistificado na cabeça do homem de que fazer exame quer dizer que a mulher fez algo de errado, e não é, tá? Isso é a saúde dos dois, a saúde do Sim, casal. sim. Então, aqui um alerta para os homens, né, nossos amigos, Sim. que, assim, façam sua rotina, porque isso também está relacionado a outras doenças para eles, né? Não só a saúde sexual do Sim, casal, sim. mas para eles também. Então, é bom abrir um pouco a mente para isso, para que a gente tenha um diagnóstico, que a gente consiga tratar a parceira adequadamente, né? É muito difícil os homens irem ao consultório. A gente sabe que isso é uma coisa geral. Então, eles precisam abrir um pouquinho mais a mente para isso, né? Para se cuidar, para saber o que está acontecendo, né? E não ficar naquela de a parceira vai no médico, descobre o que tem, e às vezes eles não fazem esse segmento. Sim. Tem na mente que só precisa procurar após os 40 anos por conta, Por conta da próstata. da próstata. É, exatamente. E nem não procuram. não é bem assim. Que deveria. Isso nem é um fato. E não é bem assim. Deveriam. Então, deveriam estar muito longe da realidade. A gente tem uma quantidade muito significativa de homens, inclusive lá, perdendo o pênis por falta de higiene. exatamente. Imagina se eles querem cuidar da próstata. Na hora que eu falei, tem que fazer próstata. Não. Meu negócio É só exame de será sangue? tocado. Já vai logo perguntando, é só exame de sangue, né? Tem só um ultrassom, assim. Não é a mesma sensibilidade, o toque ainda é fundamental. É verdade. E contem pra gente o que fez vocês escolherem essa área? Começando por Tirane, o que te fez ir primeiro pra medicina, pra ginecologia, trabalhar com as cirurgias, né, também? Sim. Na verdade, assim, eu sempre quis ser médica, né? Apesar de, às vezes, minha mãe falar, mas é muito sacrificado, você vai estudar muito, vai demandar muito tempo, mas eu nunca tive vontade de ser outra coisa na vida, e até hoje é assim, né? Eu sou muito realizada sendo médica, graças a Deus. Maravilha. E o que me encanta na medicina é a gente poder mudar o curso das coisas, né? Melhorar a vida das pessoas. E eu trabalhei muito tempo antes de fazer a residência de ginecologia, exatamente para eu identificar e me encaixar o que realmente fazia pulsar dentro de mim aquela vontade de ir trabalhar para mudar e ajudar as pessoas. Então eu trabalhei
4 anos, né, antes de fazer a residência. E dentro desses 4 anos, quando eu ia para o atendimento das gestantes, das mulheres, né, de rotina, era o dia que eu ia mais feliz. Era o dia que eu saía mais realizada do consultório. E eu passei a perceber que aquilo realmente era um chamado dentro de mim, né? Eu realmente entendo como uma missão a ginecologia. E quando a gente faz essa abordagem, né, de cuidar das mulheres e de trazer essa diferença, né, na qualidade de vida, de se importar com cada detalhe de cada fase, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, eu não faria outra coisa, né? Eu acho que isso me torna uma pessoa bem realizada e, assim, a parte cirúrgica, ela também complementa essa realização. A gente faz cirurgia minimamente invasiva, tanto eu quanto a Larissa, e a gente vê, né, o resultado da cirurgia minimamente invasiva na recuperação, no pós-operatório, muito menos dor, né, a cirurgia, ela flui melhor, a paciente consegue retornar às suas atividades normais, à sua rotina diária, com muito mais brevidade. Então, isso nos torna, assim, nos traz essa sensação de dever cumprido, e isso é muito bom. Sim. Eu quis ser médica porque eu tinha um tio médico e minha mãe é enfermeira. E eu achava linda ela chegar toda de branco no hospital. Eu gostava do cheiro que ela tinha de hospital. Já tava no sangue. Já tava no sangue. E aí foi muito disso. E aí fiz a faculdade, tudo. Durante a faculdade, na disciplina de gineco, eu amava a professora. Acho que a gente tem também muita influência do professor. Muitas inspirações, é verdade. Aí eu amava a professora, então eu gostava de estudar, me dava bem com isso. E aí, quando a gente passou para a parte de estágio, que era só mulher, aí eu fiquei mais confortável ainda, porque sou mulher, lido com mulher muito melhor, me ficava bem mais à vontade com mulher do que com criança ou com homem. Sim. E hoje eu fosse para escolher outra coisa, seria ginecologia. Também. Maravilha. Não mudaria, gosto bastante de gineco. E vocês têm dicas para as nossas ouvintes para evitar essas infecções de repetição? O que elas podem fazer? Muitas coisas a gente já vê aí em redes sociais, mas vamos lembrar, assim, o que vocês acham importante. Então, eu acho que para começar, sem falar de calcinha, não tem como, né, gente? Então, a roupa íntima, eu acho que é o começo de tudo. A gente sempre recomenda a calcinha de algodão, não é só o forro, tá? Então, vou aqui focar até na câmera. Não é só o forro de algodão, tem que ser toda de algodão. Deixa a renda só pra sexta à noite. Isso, já ia falar. Então, é exceção usar a renda, é exceção usar a microfibra, né? Os outros tecidos, mas assim, algodão na vida diária. E para aquelas que a gente estava até comentando aqui, como tem que trabalhar o dia inteiro, ou com calça jeans, né, ou com tecido muito apertado e quente, que essas mulheres levem uma roupa íntima de reserva ali na bolsa para trocar durante o dia, né? A coloração, então, assim, a calcinha que é mais pigmentada, cores mais escuras, azul marinho, preto, elas têm também essa alteração. Então, se a gente puder usar roupas mais claras, né? Bege, branco, ou cores rosa claro, né? Inclusive, às vezes a gente compra lingerie mais escura, você vai lavar, você aperta, assim, sai a tinta, exatamente. Né? Gente, teu corpo tá absorvendo aquilo ali. Não tá só saindo na hora que você vai lavar, não. Tá indo pra você também. Então, quanto mais pigmento, você já falou tudo, né? Quanto mais pigmento, mais alteração. Então, se a gente puder usar a roupa íntima mais clara possível, melhor. Essa questão de secagem de roupa íntima, que às vezes as mulheres elas têm esse hábito de lavar no box e deixar lá. Então o ambiente do banheiro ele é um ambiente muito úmido e quando você deixa essa roupa secar, né, num ambiente úmido, ali você tá deixando proliferar e acumular, colonizar o fundo da calcinha com vários micro-organismos. E não só isso, dar descarga também tá ali, né, o vaso sanitário bem aqui, aí tá bem aqui o box onde pendura a calcinha, aí você dá descarga no vaso sanitário, bactéria pra fazendo número 1, número 2, qualquer coisa que você faça, aquilo ali. Você já viu, tem um videozinho no YouTube, YouTube não, tem até vídeo vários sobre isso. Dando descarga com um negócio de luminol e aí aquelas partículas se espalhando. Gente, parece fogos de artifício. Estão indo pra onde? Para a sua lingerie que está secando. Que está secando úmida ali na Victoria's Secret ali de vocês. Então, por favor. Então, o mais arejado possível, tá? Deixa lá no varal, na varanda, no local que mais ventile da casa, que é para deixar bem higienizada e bem sequinha, né? Eu acho que eu vou dar 3 dicas práticas. Vai. Primeiro, usem camisinha.
né? Quem tem a vida sexual, que não é parceiro fixo, usa em camisinha. A segunda, Match boy. a gente pode a gente pode hidratar a vulva, porque às vezes chega o paciente com a pele da vulva bem áspera, ressecada, porque a gente tá ali sempre com muito atrito. Aqui a perna fechada, tem a costura da calcinha, a gente depila. Então é uma área bem que a gente não toma muito cuidado, porque o mito de não pode usar nada. A gente não é para usar nada de desodorante, mas a gente pode hidratar essa área, porque é pele, virilha, o grande lábio, onde tem pelo, é pele que a gente pode hidratar. E eu gosto muito de vaselina sólida, que é super barato. Tem toda a farmácia. Tem toda a farmácia e ele é bem neutro mesmo. Ele não vai irritar, então é uma primeira Até para camisinha, aquelas a pacientes segunda mais atópicas, né? Também dá pra a usar. vaselina. Quem precisa um sabonete com pH ácido, que não necessariamente vai ser o infantil. Acho que é bem prático. E em relação à depilação? A depilação, faça do jeito que ele achar mais conveniente. Pode só cortar. Eu acho que não cortar nada complica um pouco pela questão do suor, às vezes vai atrapalhar a higiene, mas pode ser só aparar do pelo, pode usar a maquininha, mesmo que o pessoal usa de barba, você pode usar. Se não te irritar a lâmina, porque o problema da lâmina é que pode machucar a pele, aí você pode, depois da depilação, usar a vaselina. Pode depilar tudo com laser, não tem problema. Para as que gostam do laser. A cera também pode ser usado, mas ela dá uma escurecida na pele. Do mesmo jeito da Gillette, por conta da temperatura. Mas a depilação realmente fica a critério. Não tem muito certo ou errado, não. E durante a menstruação? Hoje a gente tem vários dispositivos, né? Coletor é o melhor. O coletor menstrual? Pra quem gosta, tem paciente que não gosta porque tem que pôr o dedo na vagina, nananã. Mas é o melhor. Saiu o estudo que é o que menos altera a flora vaginal. Porque ele, né, de silicone... Não... Ele só coleta ele não absorve tudo. Sim. Depois né? você aprende a usar coletor, você não usa Inclusive, mais. na fisioterapia a gente faz isso. A fisioterapia ela é funcional, né? Então, a gente faz alguns atendimentos de pacientes que têm dificuldade de fazer a introdução de coletor. Ela leva o coletor e aí a gente ensina. Tanto a introdução, a retirada, de tudo. aplicar, de ajudar a colocar na farmácia. Sim. Inclusive, existem também tecidos tecnológicos para quem não... Né, tecido absorvente, para que não tiveram relação. Exatamente. A calcinha absorvente. A calcinha absorvente, que já tem, inclusive, na farmácia. Eu E se for usar o absorvente tradicional, a gente recomenda que seja a cobertura mais macia possível e sem perfume, tá? Porque o perfume também, ele irrita bastante. Tem uns que são cobertura de algodão mesmo. E tem uma que é de plástico. E a troca tem que ser maior também, né? A troca tem que ser maior a cada dúvida. OB, que às vezes... O sangramento tá tão pouco que você nem quer colocar o coletor, mas precisa trocar o OB com 2, 3 horas. Mesmo, não tá e não sujo, mas de tem rotina, que trocar. né? Acho que é super importante. Acho que é mais pontual. Sim, perfeito. Meninas, foi um prazer enorme. O prazer foi receber vocês. Quando precisar. Acho que a gente conseguiu falar coisas muito importantes, assim, tirar muitas dúvidas. Eu recebo, né, que na verdade vocês recebem a paciente com uma série de queixas. Eu recebo também dentro do consultório, por ser sexóloga, pacientes com muitas queixas, com uma série de questões e assim, com uma série de mitos, né, com uma série de verdades pré-estabelecidas e fixas. Então eu acho que as mulheres estão procurando pouca informação. Muitas das vezes vão a profissionais que não as ajudam de fato a tirar as suas dúvidas e inclusive a levar a sério as suas dores. E isso é um negócio tão sério, gente. Sabe, assim, eu tenho pacientes que vêm se arrastando com diagnósticos assim, com sintomas, com dores, com corrimentos, com não sei o que, há anos e simplesmente não são levados a sério. Muitas das vezes, simplesmente, elas já chegaram pacientes aí no ginecologista e não, é normal. É normal, ela tá lá cheia de incômodo, é tudo normal, pronto. Então, eu acho muito importante que a gente esteja nesse lugar realmente de informar, de perguntar, de fazer com que as mulheres tenham mais acesso à informação de qualidade, né? Porque não é só informação. Porque tem muita gente por aí, né? Muita gente aí chega na rede social falando muita coisa, mas não muitas tem vezes nem especialistas, né? Não tem propriedade nenhuma para estar falando. Mas eu vi um negócio muito sério.
no TikTok, era uma colega gineco. Aí eu fiquei assim, meio... Porque ela recomendava usar creme vaginal um pouquinho. Era um creme vaginal manipulado que ela mandava fazer. Aí, nos comentários, a pessoa perguntava, que creme é esse? Ela, fale com a secretária X. Aí tinha que mandar manipular e usar um pouquinho pra você evitar de ter o corrimento X. Nem É uma prevenção. Aí, antes de entrar na piscina, ainda tinha assim, antes de entrar na piscina, você é da porquinha ou você é da limpinha? Tem que usar tanto de creme antes de entrar na piscina. Gente, isso é muito... É igual a você ficar usando, por exemplo, você não vai usar um antifúngico para evitar uma infecção de pele, de rotina. Sim. Você não vai usar um antibiótico para evitar infecção de garganta, de tomar um remédio de dor de cabeça aqui, é pra evitar que é igual, funciona igual. A colega gineco, daí eu falei, e a paciente vai ficar agora usando creme vaginal para toda a manipular esse negócio aí que ela tá mandando as pessoas. E te chamando de porquinha que não usa. Ela usou esse termo, eu fiquei, não a gente já tem problema, né? Não, e a gente já tem tantas coisas, né? Mas vem muito desses mitos que eu tava falando, de assim, nós mulheres, infelizmente, crescemos numa cultura onde existem muitas informações equivocadas sobre o nosso corpo. Sim, exatamente. Sabe? Sobre o nosso funcionamento, sobre a nossa intimidade. E que são levadas aí de mãe para filha, de filha para filha dela, e da vizinha para outra vizinha. Sim. E não, olha, eu fiz isso, faz isso também. O meu é assim, o teu também tem que ser assim. Gente, não é assim. E nós mulheres, a gente realmente demanda mais cuidado, mas é porque nós somos preciosas. E onde que a gente consegue encontrar vocês? Fala rede social, telefone, clínica, se vocês trabalham. Onde encontramos em vários lugares, eu e Larissa, a gente roda bastante. Nessa parte de microscopia lá no Instituto, porque é o único lugar que eu faço. Então eu gosto de direcionar as pacientes, principalmente com essa queixa de corrimento, pra lá. E tem o Instagram, doutora Larissa Cruz Lima, que aí tem informações dos locais, mas é mais no Instituto Alisson Chianca. Isso, e o Instituto Alisson Chianca, tanto eu, quanto a Larissa, quanto a fisiopélvica top, que estamos aqui hoje, a Juliana, a gente atende lá e assim, é muito mais prático você marcar um atendimento onde você tem hora, né, para hora marcada, né, e você também tem disponibilidade de estacionamento, então é bem mais confortável para as pacientes, que inclusive tem uma vida mais corrida, que a gente sabe que hoje em dia tudo é muito assim, né? A gente tem ali uma hora estourando, então só tem aquele tempo, e a gente sabe que chegando lá você vai ser prontamente atendida, porque realmente é por horário marcado. Eu também tô lá, a Juliana tá lá, e a gente pode estar atendendo todas vocês. O meu Instagram é @Anne, _, gineco. Pronto, perfeito. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por terem aceitado o convite. E numa segunda-feira de manhã, o universo conspirou para que a gente estivesse aqui. Porque era para elas estarem no centro cirúrgico agora, né? Uma hora dessa. Mas aí, batendo papo. Mas aí os astros se alinharam e a gente está aqui hoje. Estamos aqui, foi maravilhoso. E para atingir as mulheres, né? Com certeza, muito, muito, muito maravilhoso. Obrigada pela participação de vocês. Que bom que vocês aceitaram esse convite. Juliana tem ótimas relações. Gente, obrigada a todos. Vemos vocês na próxima segunda com outras especialistas que vão trazer muito conhecimento, como as nossas queridíssimas que vieram hoje aqui. Obrigadão para vocês. Obrigada, audiência. Beijão. Obrigada e até breve. Tchau.